Olá, obrigada, professor Carlos. Olá a todos, todas, todes, todo mundo, boa noite. Fico muito feliz de estar aqui encerrando a nossa jornada de educação e diversidade sobre uma educação anticapacitista, né, que começou ontem, teve a nossa mesa redonda hoje à tarde, e aí agora à noite nós vamos encerrar com essa mesa redonda de professores e professoras anticapacitistas, né, por uma educação anticapacitista. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está nos acompanhando hoje, dos convidadas e convidado, na verdade, né? E de todas as pessoas que estão assistindo. Acho que vai ser bem bacana a nossa discussão hoje. Acho que não tem mais nenhuma orientação, né? Se vocês quiserem deixar a câmera ligada, podem deixar. Se vocês não quiserem deixar a câmera ligada, ok, também. Eu tô sem câmera para variar, porque a minha câmera é uma saga, né? Ela nunca funciona, então peço desculpas por isso, vocês não vão me ver hoje. Mas enfim, teremos outras oportunidades. Acredito então que a gente possa dar início, lembrando então que as informações sobre aspectos visuais vão estar no chat para as pessoas cegas poderem acompanhar. Lembrando também aos convidados e convidadas de se inscreverem, etc. E acho que a gente pode começar então. A nossa mesa redonda de hoje se chama Professores e Professoras por uma Educação Anticapacitista. E a gente vai seguir então a ordem, primeiro a Luana, depois o Tarso, depois a Luciana. Acho que aí as pessoas podem ir colocando as perguntas, comentários no chat para a gente fazer tudo no final. A Ananda vai estar cuidando disso para a gente. E acho que essa mesa ela surge muito de a gente já falou né, das pessoas com deficiência graduandos, dos estudantes que também somos todos, né? Mas agora a gente ficou, e onde estão os professores e professoras, né, com deficiência? Então eles estão aqui hoje para falar com a gente. Começando então naquela ordem que eu tinha comentado, gostaria de convidar primeiramente a professora Luana Tillman, que eu vou apresentá-la. Gostaria de agradecer primeiramente a presença, é um prazer recebê-la. A professora Luana Tillman, então, é graduada em Pedagogia pela FURB e mestra pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação do IFT, do Instituto Federal Catarinense, onde atualmente ela atua como professora de atendimento educacional especializado. Muito bem-vinda, Luana. Gostaria de agradecer e passar a palavra para você. Você pode começar a sua fala. Mais ou menos 20 minutos. Pode ficar à vontade. Obrigada, Ana. Pessoal, boa noite a todas e todos que estão aqui presentes na sala. Primeiramente, eu quero pedir desculpa, talvez a qualidade do som não está tão boa, mas pela primeira vez, por incrível que pareça, nesse contexto de pandemia, eu tive um problema com a internet da minha casa, então eu tive que correr para a casa da minha mãe. E aí estou agora na cozinha, então dá esse ambiente assim de... Não estou no banheiro, tá, gente? Eu estou na cozinha. Dá esse som assim de eco. Bom, vamos lá. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, lisos, na altura dos ombros. Os meus olhos, eles são bastante esverdeados, são próteses oculares. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca e uso fones de ouvido intra-auriculares também. Entre tantas outras características que me constituem, né, uma delas é a deficiência visual. Eu sou uma mulher com deficiência visual. Eu quero agradecer, antes de começar a minha fala, o convite realizado pelo PET Letras, especialmente na figura da Ana Santiago, uma mulher que eu admiro muito, e do professor Carlos, que eu tive o prazer de conhecer nesse processo. Da mesma forma, quero agradecer e manifestar aqui a minha satisfação em poder dividir esse espaço com o Tárcio e com a Luciana. Muito me alegra poder estar na presença de outros dois professores, assim como imagino que temos outros aqui nos assistindo, professores com deficiência. Como é significativo nós ocuparmos estes espaços de pertencimento, especialmente esses espaços de fala, né?
Então, é nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês que o que eu pretendo trazer aqui para esse meu momento de fala são as minhas impressões e os meus conhecimentos a partir de onde os meus pés pisam, né, de onde eu estou e de onde eu falo. Eu falo a partir de um local, de uma pessoa que tem os conhecimentos empíricos sobre o campo da deficiência, né, porque eu experiencio a deficiência desde o meu nascimento, tendo baixa visão até os 15 anos e depois me tornando uma pessoa cega, e também dos meus conhecimentos profissionais, né, tanto específicos quanto didático-pedagógicos, enquanto uma professora pesquisadora, que se envolve com a educação desde o magistério, depois na pedagogia, nas especializações, e aí, por último, e mais recentemente no mestrado, e me debruço, né, ao longo desse processo formativo em pesquisas que atravessam especialmente a deficiência visual. Então, é daqui que eu falo. As impressões que eu trarei são as minhas impressões, né, a partir desse meu local e da minha base epistêmica, por exemplo. Então, não, por favor, não as tomem como verdades absolutas, né? O que eu trago aqui são possibilidades da gente partilhar, dialogar e poder crescer muito mais juntos, né? Sempre numa perspectiva colaborativa. Bom, eu pensei, primeiramente eu quero parabenizar, né? Porque essa proposta da jornada é fantástica. E a temática da mesa me alegrou muito quando eu vi, né? E eu pensei, quando a gente vai falar sobre professores, uma perspectiva de uma educação anticapacitista, né? Como que eu posso contribuir com esse debate para todo o pessoal que nos acompanha? Luana, então, eu vou tentar. Luana, posso te interromper só um instante? Por favor, Só para te avisar que agora sua câmera está fechada, tá bom? Se você quiser ativá-la. Tivemos um problema técnico. Para mim, eu pensei que estava aberto. Gente, deixa assim. Experienciem só a escuta nesse momento, porque até eu achar aqui, depois enquanto os outros colegas do espaço de fala, eu abro para o pessoal que enxerga poder me ver depois. Então eu pensei, obrigada, professor, pela observação, tá? Muito obrigada. Eu pensei como que eu posso contribuir, então, para esse momento, né? E aí eu me proponho, espero que eu consiga trazer para vocês nesse meu espaço de fala, pelo menos pincelar três aspectos, né? Reconhecer o capacitismo como estrutural, perceber a deficiência a partir da perspectiva do modelo social da deficiência e, por fim, refletir sobre o papel da escola, da educação escolar. Para começar, eu imagino que a gente precisa recuperar um pouquinho o conceito, né, resgatar o conceito do capacitismo de um modo sintetizado, é claro, porque vocês, ao longo dessa jornada, brilhantemente vêm se debruçando, né, no conceito do capacitismo. Então, só para contribuir um pouco com o diálogo, eu vou resgatar o capacitismo por ele ser o tema, né, o conceito central da jornada do PET. O capacitismo, né, ele apresenta-se como uma forma de discriminação para com as pessoas com deficiência. Isso é bem fácil, bem simples da gente sintetizar. E isso acontece por que essa discriminação? Porque se dá em função de um ideal de beleza, de corpos que são saudáveis, são belos, e também de capacidade, de corpos que são produtivos. Produtivos para o que e para quem? É importante a gente pensar sobre isso, né? Então, produtivos em uma sociedade, que é a sociedade que a gente vivencia hoje, uma sociedade fundamentada no modo de produção capitalista, sobretudo no regime de acumulação flexível, né, que é o mais recente na sociedade que a gente vive, especialmente no cenário do mercado brasileiro, né, um país que é ex-colonizado, por exemplo.
Com isso, né, assim a gente pode perceber que o capacitismo ele se apresenta como estrutural nessa sociedade. Ele vai ser direcionado para todas aquelas pessoas que possuem corpos que não se enquadram nesse ideal de beleza e de produtividade. O que a gente pode chamar também, né, a gente pode denominar também como padrão de normalidade. Quando a gente olha com base na perspectiva dos estudos culturais, então nós podemos entender esse padrão de normalidade como uma identidade que é produzida socialmente. Não está posto, não é natural, não é ontológico da essência humana, é produzido socialmente. E como que esse padrão de identidade, de normalidade, essa identidade produzida socialmente, ela acontece? Ela se sustenta na lógica formal de constituição da realidade. Uma lógica que é dual, né? Através de processos que são duais, processos de diferenciação. Por exemplo, a inclusão / exclusão, a demarcação das fronteiras, né? O território, não saiu a palavra, desculpa, e a classificação e a normalização. Então, a lógica formal, ela vai se sustentar nesse sentido, de que existem todos aqueles que se enquadram, que estão no padrão, e todos aqueles que não se enquadram, eles estão à margem. Então, sempre vai ter essa dualidade, o certo e o errado, o dentro e o fora, o normal e o anormal, né? Já puxando um pouquinho para a problemática da nossa mesa, a gente pode pensar como a gente comumente escuta lá na escola, o estudante bom e o estudante ruim. O estudante que responde certo e o estudante que responde errado. O estudante que sabe fazer e o estudante que não sabe fazer. Essa identidade determinada com o padrão, por um lado, ela vai evidenciar as diferenças entre os seres humanos, porque vai dizer que todo aquele que não é o que eu sou é diferente de mim, né? Então, essa identidade padrão, ela sempre vai marginalizar, ela sempre vai distanciar, vai afastar, né? Então, por um lado, ela evidencia essa diferença, né? Você não é o que eu sou, você é diferente de mim, você é menos, por exemplo, né? E pelo outro lado, isso simultaneamente, tá, pessoal? Pelo outro lado, ela vai estabelecer contraditoriamente formas de homogeneização. Sempre com o objetivo de trazer todos aqueles que são dados como os anormais, como os marginalizados, para a centralidade, trazer para essa identidade, né? E aí a gente percebe, por exemplo, né, tentando contextualizar essa referência um pouco mais teórica, na nossa atividade de hoje, a gente vai pensar assim, olhar para as pessoas com deficiência, como aquelas pessoas que estão afastadas, que não são pertencentes, que estão às margens, que são incapazes, que são anormais, mas ao mesmo tempo que se escancara esse entendimento de que as pessoas com deficiência são anormais, se objetiva organizar espaços e serviços de reabilitação, de cura, de medicalização, de controle de corpos, para quanto mais possível essas pessoas que são anormais parecerem, entre aspas, normais. Ou seja, virem para a centralidade. Nesse sentido, o capacitismo, né, que é sim estrutural na sociedade, por quê? Porque ele vai sempre estar sustentado nesse padrão de normalidade. Então, ele é estrutural. Ele vai se materializar em discursos que tanto subestimam as pessoas com deficiência, estão afirmando que elas são incapazes, que elas não vão conseguir, né? Os estudantes lá na escola. Esse estudante não aprende, deixa, ele nunca vai conseguir fazer mesmo, né? Então, por um lado, subestima. E como se materializa
pelo outro lado, em discursos ou em atitudes que vão superestimar as pessoas com deficiência. E aí tem aqueles discursos que se maravilham, né? Maravilhando-se com coisas que as pessoas fazem comumente, né? Então, por exemplo, que fantástico, olha só, ele consegue escrever, ou então ele consegue apresentar um trabalho, né? Estou tentando trazer exemplos para a questão da escolarização, por exemplo. E aí vai sempre se ter um olhar que percebe essas pessoas com deficiência, esses estudantes com deficiência, como seres que são heróis, que têm superpoderes, ou então aquele clássico, né, para todo mundo que tem deficiência e que está aqui presente, exemplos de superação, né? E aí a gente vê lá na sala de aula, fulano, você não está fazendo, olha lá o seu amigo que é cego, coitado, tem tanta dificuldade, está fazendo. Então aí a gente vai ter discursos e atitudes, alguns pequenos exemplos, né, que são capacitistas. E aí com isso, o capacitismo, por ser estrutural, ele vai se manifestando, ele vai se materializar de um modo explícito ou de um modo velado, né? E isso vai sempre acontecer. Fazendo um parênteses aqui no roteiro que eu tinha organizado, já me perguntaram assim, o que a gente tem que fazer para superar o capacitismo? E aí, a resposta que hoje eu consigo ver a partir da minha base epistêmica é, nessa sociedade, nessa organização, nesse projeto de sociedade posto, a gente nunca vai superar o capacitismo. Então, do jeito que está, não vai superar. Porque a gente precisa de corpos que são belos e são produtivos. Fechando parênteses. E aí aqui eu trago algumas provocações, né? Por exemplo, quem já ouviu, né? Eu tenho algumas amigas que eu vi aqui presente, a Ana, a Sabrina, por exemplo, são mulheres fantásticas, mulheres cegas que eu admiro muito. Com certeza, né, meninas, vocês já ouviram, nossa, olha só, ela é tão bonita, mas é cega, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um capacitismo que é velado e ele busca esse ideal de beleza, né? Porque o corpo com impedimento, um impedimento ou uma lesão, ele nunca vai poder atingir esse ideal de beleza, né? Por isso que está velado nessa frase, nossa, tão bonita, vírgula, mas é cega, né? Então, o mas é cego é o capacitismo velado no entendimento de que, por se ter um impedimento, não se adequa, né, a um ideal de beleza. De um modo mais explícito, não vamos te contratar porque você é cega, você não vai conseguir fazer isso, você não tem capacidade, né? Quantos já não ouviram, né? Então, o capacitismo que é explícito aqui e que diz que o corpo com impedimento, com lesão, jamais vai atingir esse ideal de produtividade, jamais vai fazer o quê? Vai gerar mais valia, né? Jamais vai servir ou vai autovalorizar o capital por meio da venda da sua força de trabalho, né? E aí, um outro parênteses abrindo aqui, um grande exemplo é a lei de cotas para ingresso das pessoas com deficiência na iniciativa privada, por exemplo, que existe aí há mais de 30 anos e que a gente tem um baixo índice de contratação de pessoas com deficiência, né? Porque o capacitismo é tão estrutural que nós não temos a contratação de pessoas que possuem alguma lesão, que experienciam a deficiência de alguma forma, porque elas não geram mais valia, né? Elas requerem a necessidade, por exemplo, de investimentos em acessibilidade. Um outro exemplo muito comum, e imagino que muitos de vocês com deficiência que já ouviram, é: nossa, mas você, sei lá, fala também, toca também, escreve também, vírgula, nem parece que tem deficiência. E aí eu questiono, o que é parecer ter deficiência, né? Como se tem essa necessidade, nessa frase, o que está implícito? A necessidade de trazer essa pessoa que é marginalizada, que tem um corpo com impedimento, para um padrão de normalidade. Então, você nem parece que tem deficiência, porque parecer ter deficiência é algo ruim. Então, a necessidade de performar o padrão de normalidade. E aí, aqui eu quero começar a falar um pouquinho do modelo
social, né? Então, sob a perspectiva do modelo social da deficiência, nós compreendemos que a deficiência ela é uma experiência, né? E ela vai se materializar mediante a soma da lesão, do impedimento, no meu caso aqui a minha lesão, meu impedimento é não enxergar, com o quê? Com as inúmeras barreiras e as diferentes formas de opressão social que são enfrentadas nos espaços e nos serviços que estão postos nessa sociedade para atender um determinado padrão, né? Por que a gente enfrenta barreiras e por que a gente enfrenta diferentes opressões sociais? Porque essa sociedade ela está estruturada para o padrão de normalidade. Por isso que ela não é acessível, porque ela atende a um determinado corpo, a uma determinada forma de ser e estar no mundo. A deficiência, vista sob uma perspectiva social, ela é entendida como uma das diferentes formas de ser e estar no mundo. Então, a gente não olha para uma forma como padrão e todas as outras que não são aquela não pertencem, estão fora. Mas sim, a deficiência, a experiência da deficiência é uma dessas tantas formas de ser e estar no mundo. E aí, assim, as possíveis desvantagens que são vivenciadas pelas pessoas que possuem deficiência, elas não são vistas como um problema exclusivamente individual. Não é um problema meu, Luana, que não enxergo, como a gente faz, né, ou como se faz no modelo médico ou biomédico da deficiência. Mas sim é vista como uma questão multidisciplinar. Não é de uma ordem do indivíduo, mas é de uma ordem da sociedade. Sob essa perspectiva, a deficiência ela é entendida como uma das características da pessoa que tem a deficiência, da pessoa que a possui. E a maximização ou a minimização das desigualdades que eu, por exemplo, Luana, enquanto uma pessoa com deficiência vivencio, vai estar diretamente relacionada com a falta de acesso e de oportunidades em equidade de condições. Então, eu vou experienciar mais ou menos a minha deficiência, eu posso enfrentar níveis maiores ou menores de desigualdade, de obstrução, de privação da minha participação, quando eu estou em um espaço ou em um serviço que não contempla a minha forma de ser e estar no mundo. Isso é, que não me oferta a acessibilidade, né? Nesse sentido, a causalidade da deficiência, quando a gente olha por essa perspectiva, a causalidade, ou seja, a causa da deficiência, o motivo da deficiência, está na estrutura social. Não é do indivíduo, é da sociedade que não contempla diferentes corpos, né? Assim, nós percebemos que as pessoas experienciam a deficiência de modos e em níveis distintos, né? E isso tem relação direta com os entraves, com as atitudes, os obstáculos, os comportamentos que cada uma dessas pessoas enfrenta cotidianamente. O que está diretamente relacionado com a vivência das singularidades de cada sujeito. Os sujeitos, eles são atravessados por diferentes marcadores sociais. E isso a gente chama, no modelo social da deficiência, de intersecção. Por exemplo, pessoal, eu, Luana, depois que eu comecei a estudar o modelo social da deficiência, eu não consigo mais me ver como uma pessoa com deficiência visual. Eu não me vejo mais assim. Eu me vejo como uma mulher branca, cega, por exemplo, servidora pública, usuária de cão-guia, né? Todas essas características e tantas outras que eu ainda não citei, mas todas essas características me constituem enquanto sujeito. E são essas características que marcam o meu local de pertencimento. Elas denotam a forma como eu, Luana, experiencio a deficiência, os níveis de desigualdade que eu vivencio. O fato de eu ser mulher já me faz experienciar a deficiência, no meu caso a cegueira, de um modo diferente do que um homem experiencia a cegueira. O fato de eu ser branca me faz experienciar a deficiência de um modo totalmente diferente do que uma mulher indígena, do que uma mulher negra,
O fato de eu ser servidora pública federal me faz experienciar a deficiência. O meu local de pertencimento ele é outro. Por isso que a deficiência ela não categoriza, ela é uma experiência a partir do teu local. Nesse prisma, né, a deficiência ela não vai categorizar. Não é assim, a Sabrina e todas as outras pessoas cegas que estão aqui nessa sala enfrentam as mesmas barreiras todos os dias. Não é o fato da cegueira que diz isso. Né? E a gente tem que entender isso lá na escola. Todos os nossos estudantes com deficiência, independente da deficiência, eles não vão experienciar as mesmas barreiras. E especialmente, pessoal, eles não vão precisar dos mesmos recursos. Antes de eu começar a falar um pouquinho mais sobre isso da escola, primeiro, dá para me dizer quanto tempo eu ainda tenho, só para eu organizar aqui o meu... ainda tem para compartilhar com vocês. Então, na verdade, passou um pouco do Já tempo, passou? eu ia te falar agora isso. Tá bom. Então, só me dá mais 2 minutinhos para eu avançar um pouquinho no papel da escola e aí depois a gente deixa para o debate essa questão um pouquinho mais específica da escola, né? Então, pensando nos estudantes com deficiência, né? Primeiro a gente tem que pensar, para que é a escola? Eu entendo, a partir da minha base epistêmica, reforço novamente, né? Quando a gente olha pela pedagogia histórico-crítica, por exemplo, que a função da escola é oferecer a todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, o acesso aos conhecimentos que são sistematizados. O que são esses conhecimentos? São aqueles construídos histórica e socialmente pela humanidade. Ciência, cultura, tecnologia, né? Arte. Então, todos esses conhecimentos, é para isso que se vai à escola, para ter acesso a esses conhecimentos, assim, conseguir se instrumentalizar, ou seja, se apropriar desses saberes e poder transformar a sua realidade, poder transformar as práticas sociais. Em um nível aqui mais próximo, eu, Luana, transformando a minha realidade e até mesmo em um nível social, né? Então, as crianças, os estudantes com deficiência, os adolescentes com deficiência, eles também têm que ir para a escola para ter acesso aos conhecimentos sistematizados. E aí aqui a gente tem um grande discurso hiper, ultra, megamente capacitista, que é dizer o quê? É importante os estudantes com deficiência irem para a escola, né? A pessoa que, entre aspas, imagina que está defendendo a inclusão escolar. Ela diz assim, é muito importante o estudante com deficiência ir para a escola, porque ele tem que se socializar. Não, gente. A gente tem que abrir mão desse discurso. A criança com deficiência, o adolescente com deficiência, ele tem que ir para a escola para ele aprender, para ele ter acesso à ciência, cultura, tecnologia dentro das singularidades dele. Como diz o Vygotsky, vai ser mediante caminhos indiretos, sim. Ele vai precisar de recursos, estratégias pedagógicas e de acessibilidade. Mas ele vai para a escola para ter acesso aos saberes, para que ele possa mudar a sua realidade. Ele não vai para a escola para se socializar. É uma das dimensões, é claro, a gente não pode descartar. Se socializa sim na escola, mas não é para isso que se vai para a escola. Então, queria só fechar com isso, depois a gente continua. Desculpa, tá? Eu falo bastante. Muito obrigada pela oportunidade e sigamos no debate. Obrigada, Luana, pela sua fala. Se alguém tiver perguntas, por favor, no chat, que depois a gente faz no final. E agora, então, nós vamos ouvir nosso próximo convidado, que é o professor Tarso. O Tarso é graduado em Geografia e também faz mestrado no programa de pós-graduação em Geografia da UFSC. Muito bem-vindo, Tarso. Obrigada pela sua participação hoje. Pode ficar à vontade. Boa noite, Ana. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Boa noite. Tá. Obrigado. Obrigado pelo convite, primeiro, né, Ana, porque lembrou de mim, lembrou da Luana e da Luciana para participar dessa mesa. Parabéns ao PET pela iniciativa, que é muito importante, né? A gente está discutindo o capacitismo e o anticapacitismo em várias perspectivas, né? E só para me autodescrever, eu não sou muito bom nessas coisas, tá?
mas eu tô com uma camiseta branca, eu sou um homem branco, com cabelo castanho escuro. Eu tô na sala, no escritório aqui que tem na minha casa, que é uma sala que a gente trabalha. No fundo deve estar dando para ver as costas da minha companheira, que está trabalhando na outra mesa. E acho que é isso. Então, gostei muito da fala da Luana, que ela deu uma introduzida ótima, assim, no que eu ia falar, que vai dar uma base boa para a gente seguir o debate, e acho que é bem importante. Eu tentei pensar o que eu ia falar hoje aqui com perguntas, assim, tentei organizar tudo com perguntas, e a primeira pergunta que eu fiz alguns dias atrás, quando eu comecei a organizar minha fala, eu escrevi assim: o que é ser por uma educação anticapacitista? E eu fiquei pensando, e das coisas que eu organizei aqui, era a pergunta que eu mais tinha dificuldade de responder. Daí hoje, quando eu fui revisar a minha fala, assim, eu resolvi que eu ia, para responder essa pergunta, eu ia contar uma história que aconteceu comigo esse ano, tá? Eu sou professor na rede estadual, eu fui efetivado esse ano, sou professor de geografia, dou aula para ensino médio. E também dou aula na EJA do município, mas a história que eu vou contar é sobre o ensino médio da rede estadual aqui que eu estou trabalhando esse ano. Então, pandemia, né, começou, daí aqui em Santa Catarina, acho que a maioria das pessoas que estão aqui são de Santa Catarina, mas não sei se todo mundo sabe, a gente começou a usar o Google Classroom, né, na rede estadual. A primeira formação, daí como é que se diz? A jornada de formação para professores no Google Classroom. Daí a primeira formação começou assim: então, gente, hoje aqui nós vamos aprender a entrar no e-mail do Gmail. Daí vamos lá, daí aqui nesse campo que vocês estão vendo, vocês escrevem o e-mail de vocês. Aqui nesse campo de baixo, vocês escrevem a senha. Aqui vocês clicam para entrar. 5 minutos de live, eu parei, daí eu, por mim mesmo, peguei, entrei lá no Google, no Gmail, que eu já sabia entrar, felizmente, senão talvez nem conseguisse. E entrei no Google Classroom e fui aprender sozinho a mexer. Beleza, comecei a conseguir mexer, tudo certo. E por nem todos os alunos terem acesso à internet, né? Como a gente sabe, aluno de escola pública, muitos, né, na verdade, não têm acesso à internet, os materiais eram entregues na escola. E os materiais foram entregues ao longo do ano. E como a gente sempre ficou aqui em Santa Catarina, não volta, vai voltar, não vai voltar, em 1º de julho volta. Não, agora foi para agosto, agora novembro. A última data de volta era 1º de novembro. Uma data que se falou, né? E esse material os alunos pegavam lá na escola e eles devolviam a resposta por escrito. O que eu tinha organizado na minha cabeça é o quê? Quando voltarmos, eu pego esse material, vou na sala da coordenação, eles me ajudam a corrigir, tudo certo, né? Ok. Alguns dias atrás, quando eu percebi mesmo que realmente não ia mais voltar, mandei uma mensagem para a direção da escola e falei: meus materiais ainda estão todos aí porque eu me considero grupo de risco. E eu queria saber se vocês têm alguma maneira de me ajudar para eu conseguir corrigir os materiais entregues pelos estudantes ao longo do ano, né? Daí dei opções: eu posso ir até a escola, alguém pode me ajudar, eu posso falar no Google Meet, a gente pode fazer uma reunião e daí alguém corrigindo, me ajudando e eu vou registrando as notas. Dei opções, né? A resposta que eu recebi foi que as pessoas estavam muito atarefadas com funções de fim de ano, com situações do final do ano, e por isso ninguém poderia me ajudar. Daí a pessoa, né, que me respondeu falou: então se tiver alguém para buscar aqui para ti, o material seria ótimo. E eu, sem pensar naquilo, disse: tá bom. Só pensei: vou arrumar alguém para buscar. Daí conheço um professor que mora próximo da minha casa,
conversei com ele ia buscar o material dele e eu pedi, busca o meu material. Ele buscou e chegou, né? E eu tava lá, né, bem pensando que, eu vou arrumar alguém para me ajudar a corrigir. Daí a primeira pessoa que eu pensei foi a minha companheira. E daí ela me chamou, como eu falei para ela sobre isso, né, que ela precisaria me ajudar. Daí ela me chamou a atenção, assim, e disse, olha só, essa responsabilidade não é minha, essa responsabilidade é da escola, é da estrutura escolar, então eu acho que eu não devo fazer. E daí eu disse, então eu vou pagar alguém. Daí ela disse, tá, tu vai tirar dinheiro do teu salário para tu pagar alguém para fazer um trabalho que é da escola, que alguém deveria te ajudar. E daí deu um estalo, assim, meu Deus do céu, cara, o que eu tô fazendo, né? Porque eu sempre me considero, assim, uma pessoa que tenta pensar de uma maneira não capacitista, tenta fugir de situações que sejam capacitistas, tenta discutir essas situações. E eu me coloquei numa situação horrível, onde o material estava chegando na escola desde abril, final de abril, e nem eu, nem ninguém da escola conseguiu pensar que em algum momento esse material teria que ser corrigido e que eu não conseguiria fazer sozinho. E que não é uma responsabilidade minha como indivíduo esse material. O material é responsabilidade minha, é responsabilidade da escola, é responsabilidade da orientação. Então, o que é ser por uma educação anticapacitista? Eu não sei. Eu não sei. Pensar sobre isso é difícil, assim, porque tem uma situação que acontece na vida das pessoas, acredito que todas as pessoas com deficiência, que é o que tem, tá bom. A gente aprende desde pequeno, o que tem, tá bom, a gente tem que aceitar, a gente tem que agradecer. E ser anticapacitista é completamente o contrário disso, né? E eu assumo, às vezes, né, esse papel, mesmo me considerando anticapacitista, eu assumo constantemente esse papel do não, tá bom, tá ótimo, eu dou um jeito. Não, tá bom, tá ótimo, é isso aí, vamos lá, vamos em frente, vamos ajeitar. E tem uma situação, né, que acontece em todas as escolas que eu vou, que eu sou novo, que eu conheço, que eu tô conhecendo, que é o seguinte: qualquer coisa que tu precisar, tu nos avisa. Qualquer gafe que eu cometer, tu me fala. E essa responsabilidade vai sendo toda nossa, né? Essa responsabilidade do anticapacitismo, dessa luta, é transferida toda para nós. Oi? Então, essa responsabilidade, né, vai sendo transferida toda para nós. E, assim, né? Eu, como professor, eu cometo muitos erros. Muitos erros. Eu descobri, não fui nem informado, eu descobri quando entrei em sala de aula que tinha um aluno surdo que não falava Libras, não escrevia português, não lia português, e ele não tinha segundo professor. No primeiro ano do ensino médio, isso. E eu não sabia o que fazer. Eu, professor, Tarso, cego, anticapacitista, eu não sabia o que fazer. Um aluno surdo que estava na minha sala de aula. Primeiro, né, não fui informado. E segundo, eu realmente estava lá. Eu não conseguia falar com ele, os colegas não conseguiam se comunicar com ele. E até chegar um segundo professor foi uma semana antes de a gente parar tudo por causa da pandemia. Então, assim, a gente tá como professor lá, mesmo sendo pessoa com deficiência, a gente tem que estar se reinventando e reconstruindo o tempo todo nós como indivíduos, né, que lutamos contra o capacitismo. E isso é muito difícil. E isso tudo, essa situação toda,
me coloca, e pelo que eu percebo, coloca todos os meus colegas professores numa situação de culpa. A gente sempre se culpa pela situação. Eu estou me culpando até agora por eu não conseguir corrigir o material dos alunos, mesmo sabendo que não é responsabilidade só minha. Eu estou me culpando. Eu me culpo ao não conseguir, por exemplo, esse menino que eu citei para vocês, que é surdo, eu me culpo por eu não conseguir ter uma avaliação dele. Ele fez uma avaliação individual dele, eu só escrevi, não tenho como avaliar. Não tenho como avaliar. Quase todas as respostas eram essas na minha avaliação sobre esse menino. Porque eu não consegui ter acesso a ele, a gente tentou fazer vídeos, tentou algumas maneiras de comunicação através do segundo professor, e não foi possível. Então eu me culpo. Eu me culpo e me culpo muito por isso. E essa culpa, né, ela existe. Eu fiquei pensando sobre essa culpa quando eu escrevi essas coisas que eu estou tentando passar para vocês. Essa culpa, ela existe porque a responsabilidade da inclusão na escola acaba sendo toda do professor e dos ambientes de acessibilidade, né? Ou das salas de recurso, cada lugar chama de uma maneira, né? Mas toda a responsabilidade é do professor, do segundo professor e do ambiente de acessibilidade. Toda a responsabilidade. A estrutura não tem culpa, a escola não tem culpa, a direção não tem culpa. Se o aluno teve dificuldade e não aprendeu, é o professor que não quis. É o segundo professor que é preguiçoso. Enquanto a gente precisa de uma estrutura toda, uma estrutura escolar, uma estrutura estatal, que esteja toda voltada para uma educação inclusiva, né? A gente não vai conseguir pensar uma educação inclusiva sem que a estrutura esteja voltada para isso, ou refletindo sobre isso. Porque é muito fácil tu ter 3 profissionais lá no ambiente de acessibilidade, tu ter um segundo professor em sala de aula com aquele aluno, e toda a responsabilidade da educação ser dele, enquanto os outros estudantes é um processo completo, né? Como a Luana estava falando antes. Não basta ele ir só para socializar na escola, ele tem que aprender. E se tu pensa o aprendizado dos outros alunos, por que a estrutura macro, né, a estrutura grande, não pensa o aprendizado desses alunos também? Por que essa responsabilidade cai sobre os ombros apenas dos professores e dos ambientes de acessibilidade, né? Por que não é um processo coletivo que a gente utiliza, né? E daí, depois disso, um resultado clássico que a gente sempre escuta, todo mundo já ouviu, ou todo mundo já viu falar, ou todo mundo já viu alguém falar sobre isso, que é o quê? Quando a gente fala sobre inclusão na escola, quando a gente discute esse assunto, quando aparece um problema com um aluno que está sendo difícil de ensinar por ele ter alguma deficiência, eu não estou preparado para isso, eu não fui preparado, não tinha nada na minha faculdade. E daí uma resposta que eu sempre tenho, assim, pensando em professores de escola pública, né? A gente, como professor de escola pública, quando a gente faz lá nossa faculdade, lindos e maravilhosos, a gente não está preparado para dar aula para aluno que tem fome, a gente não está preparado para dar aula para aluno que é abusado em casa, a gente não está preparado para dar aula para estudante que trabalha no tráfico de drogas. E a gente faz tudo isso. A gente faz. Por quê? Porque faz parte do nosso trabalho. Então a gente tem que se preparar, né? Se preparar para dar aula para as pessoas. Mas, volto ao que eu disse antes. Não pode ser uma responsabilidade do professor, justamente porque a escola, a formação continuada dos professores é a responsabilidade do Estado e da escola, né? Não é somente do professor como indivíduo, né? Daí, só para fechar essa parte, assim, né, da escola e pensando dos alunos e dos professores. Eu acho que eu vou até repetir o que eu falei, porque a gente tem que pensar numa mudança estrutural para que esses alunos
sejam incluídos na escola. A gente tem que pensar. Porque se a gente não pensa numa mudança macro, uma mudança ampla, a gente vai ficar tapando o sol com a peneira o tempo todo, adaptando material, disfarçando que está dando aula, bota imagens no slide e acha que já está mais acessível para a pessoa com autismo e para as pessoas surdas. Faz um mapa com cola lá e acha que já está mais acessível para o professor, para o aluno cego. E não é isso, né? Não é isso que faz a educação ser acessível e inclusiva para todos. Até gostei muito que a Luana falou que no modo que na sociedade que a gente vive hoje, no modo que ela se organiza, não tem como a gente pensar em uma inclusão escolar para todas as pessoas. Não tem como, por vários motivos. Um deles a deficiência, outro que eu já citei antes, a fome, outro que eu já citei antes, a violência. Inúmeros motivos 3 minutinhos, Carson. Desculpa interromper. Ah, meu Deus do céu. Inúmeros motivos levam eu a acreditar que não tem como a gente pensar numa escola inclusiva e anticapacitista dentro do sistema capitalista que a gente vive. E daí agora, para falar um pouco dos professores, né? Que eu acho importante, que eu falei bastante dos estudantes, falar dos professores. Como que a gente encontra professores com deficiência na escola, né? A maioria das vezes que eu encontrei outros professores com deficiência na escola, eles estavam ou em sala de recurso ou como segundo professores. Eu conheço mais uma pessoa que trabalhou comigo, que era professora de sala de aula, que era a Tabata. E hoje estou conhecendo mais 2 pessoas, né? Que é a Luciana e a Luana, que também, pelo que eu entendi, trabalham em sala de aula. E não é errado, né? Trabalhar em sala de recurso e trabalhar com o segundo professor. Só que será que quando essas pessoas fizeram as suas graduações, elas não queriam assumir uma sala de aula como professores? Eu sempre me pergunto isso, porque é um caminho fácil, né? É o clássico do, vai ser melhor para você, vai ser melhor para a escola, vai ser melhor para os alunos, e daí, acaba saindo, né? Não digo um caminho fácil para as pessoas, mas um caminho fácil para a escola, né? Daí aqui, só para dar outro exemplo, né, dessas coisas de como os professores com deficiência são pensados na escola e na sociedade. Uma pergunta que eu sempre escuto é como é que tu faz com as provas? Até essa semana eu dizia, eu dou um jeito, alguém na escola me ajuda. E daí essa semana eu descobri que eu não sei. Eu ainda não sei como eu faço com as provas, eu ainda não sei como eu faço com os trabalhos, porque eu não consigo ter a segurança de dar uma resposta e dizer que sim, a escola vai me ajudar, sim, a estrutura escolar vai ter condição de absorver essa minha demanda por trabalho, que é de realizar, né, um trabalho que é normal de um professor e que precisaria de auxílio por eu ser cego, né, e outras situações também, talvez outras deficiências precisariam de outros auxílios, né, enfim. E daí só para fechar, assim, né, que da gente sempre voltar à questão do sistema capitalista não permite uma educação que seja para todos. O sistema capitalista não permite que a gente consiga incluir todas as pessoas na escola e fazer com que elas aprendam cada uma de sua maneira. Porque justamente, como a Luana falou, os corpos são medidos pelas suas capacidades, né? E se um corpo é menos incapaz que é considerado mais incapaz que outro, é sinal que ele não merece, né? Ele não merece aprender, ele não merece ter oportunidade de estar naquele espaço escolar. Então, a gente precisa, sim, pensar numa educação anticapacitista para os professores, para os estudantes, e a gente tem que pensar numa sociedade, numa escola anticapitalista para os professores e para os estudantes, para a gente conseguir ter um vislumbre de inclusão, assim. Eu
Eu acho que eu tinha mais algumas coisas anotadas, mas acho que depois no debate a gente retoma. Obrigado. Muito obrigada, Tarso. Bem agora, inclusive, acabou o tempo. Agora a gente vai, então, lembrando das perguntas nos comentários. Eu já vi que algumas pessoas colocaram alguns comentários no chat, então, perguntas, considerações, por favor, deixem no chat. Agora a gente vai ouvir, então, a nossa última convidada de hoje, a Luciana Viegas, que também é graduada em Pedagogia, professora na rede pública do Estado de São Paulo, ativista pelos direitos humanos, inclusive uma das idealizadoras da campanha Vidas Negras Importam, e idealizadora do canal Uma Mãe Negra e Autista Falando. Muito obrigada pela sua presença, Luciana, bem-vinda, e pode ficar à vontade. Muito obrigada, gente. Eu vou falar com um pouquinho mais de pausas, porque eu tô com suspeita de Covid, na verdade, basicamente eu tô isolada. Então eu vou pedir para vocês um pouquinho mais de paciência, porque com a febre, por eu ser autista, eu fico muito desregulada. Então vou pedir só um pouquinho de paciência, assim. Só me lembra, por favor, são quantos minutos da fala? 20 minutinhos. Beleza, marcando aqui. Bem, então meu nome é Luciana Viegas, eu sou uma mulher negra, tô com cabelo black, né, cabelo crespo pra cima e tô com um penteado que tem 2 tranças soltas e o resto do cabelo solto. Meu cabelo é curto, não chega nem aos ombros, então ele é bem pra cima mesmo. Eu tô com uma blusa estampada em tom azul e tô eu tô no meu quarto, então atrás de mim vai ter, assim, várias coisas que tem em quarto, cama, televisão e por aí vai. Eu não tô de maquiagem, tô com brinco e tô com um fone de ouvido vinho. Vamos lá. Eu gostei muito das falas da Luana e da fala do Tarso, porque complementa muito, né? Quando a gente vem com o debate de uma escola anticapacitista, complementa muito sobre isso. Eu trabalho na rede pública municipal, na rede estadual de São Paulo. Fui professora de educação inclusiva basicamente minha vida toda. Atualmente eu estou na frente de sala de aula, então eu estou como professora de projeto de vida e língua portuguesa. Sou intérprete de Libras também, então trabalho com Libras. E aí eu penso na minha história como uma história muito engraçada, porque eu sou autista e tenho altas habilidades. Então eu descobri isso tardiamente. Então eu passei a vida vivendo como uma pessoa sem deficiência. Entretanto, eu passei a vida vivendo como uma pessoa com deficiência, mas eu não sabia que eu tinha uma deficiência. E aí é muito legal quando eu penso na escola anticapacitista, porque até então eu não tinha laudo, eu não tinha diagnóstico, e eu passei a vida na escola sofrendo atravessamentos extremamente violentos, a ponto de eu não saber identificar se era porque eu era uma menina negra, se era porque eu era uma menina autista, ou se era porque eu era os dois. Então, quando a gente fala da escola, né, inclusiva, de uma escola anticapacitista, é muito legal, porque a gente está num debate atualmente do decreto, né? E a gente está pedindo pela revogação desse decreto, porque ele é um decreto de exclusão. E aí o que eu ouço é assim, que alunos autistas e com altas habilidades não podem frequentar, porque não tem professores capacitados, não podem frequentar a escola regular. Entretanto, eu não tinha diagnóstico. Mas, quando eu entrei na escola regular, eu era só uma garota negra. E foi extremamente violenta minhas experiências dentro da escola pública, porque eu sou de escola pública. E eu olho para esse argumento e digo, passei, tô bem, sou autista a nível de suporte 1, então eu consegui, né, me escolarizar, consegui, assim, com muito custo mesmo, a ponto de eu ter que estudar 4 horas da manhã antes de começar a aula. Eu sou muito comprometida, porque as minhas altas habilidades, meu hiperfoco é acadêmico, então eu sempre fui muito comprometida com a escola, mas eu passei. Mas eu poderia ter hiperfoco em outra coisa que não seja estudar, e eu com certeza seria excluída da escola. Primeiro, a gente precisa entender que uma criança com deficiência, ela não é só uma criança ou um adolescente com deficiência. Tem outras transversalidades. Mais de 33% das mulheres negras não terminam os estudos.
não conseguem terminar os estudos. A gente tinha uma população de pessoas com deficiência, estava fora das escolas regulares, porque durante muito tempo, lá nos anos 60, durante muito tempo, faz pouco tempo, na verdade, que a gente começou a ocupar o espaço das escolas regulares, existiam as famigeradas escolas especializadas, e essas escolas especializadas, tá caindo um pouquinho a conexão, então vou pedir um pouquinho de calma aqui. As escolas especializadas eram escolas que não priorizavam o aprendizado, e eu até entendo a questão histórica da coisa, né? Porque a gente começou a entender educação de uma perspectiva inclusiva mesmo para todo mundo, para criança com deficiência, para criança preta, para criança que passa fome, como diz o Tarso, para criança pobre, periférica. A gente começou a entender educação de uma maneira mais ampla, inclusiva, faz pouco tempo também. A discussão de educação, dessa maneira que está sendo posta, faz pouco tempo. O que é inadmissível aceitar na educação anticapacitista? É a gente aceitar regredir e voltar para as escolas especializadas com a desculpa de que nós não temos professores profissionais capacitados. Quando a gente sabe que, na verdade, o problema não são os professores, que, na verdade, o problema é uma questão de investimento, né? Eu dou um curso para professores da rede pública e eu falo em muitas escolas periféricas que é exatamente sobre isso. O que a gente mais vê é um anseio do professor, porque ele sabe que ele pode incluir aquele aluno. Ele sabe, o professor legítimo, que entende a sala de aula, que gosta da educação, que trabalha com a educação de uma maneira mais ampla, ele sabe que a deficiência faz parte da diversidade humana. Ele pode até ter algumas atitudes capacitistas, mas ele já entendeu que o ser humano é diverso, que a pluralidade de ideias, que a pluralidade de culturas é aquilo, é a sala de aula com todo mundo junto. E aí, o que eu fico preocupada é com a gente, não só como professor, né? Mas a gente está sofrendo por uma situação tão opressora de cima para baixo, que a gente acaba se vendendo e se entregando a esses discursos eugenistas. Porque é eugenia a gente entender a sala de aula de uma maneira unilateral. Ela só funciona dessa maneira, ela não pode funcionar de outras maneiras. O avanço da educação e dos estudos acerca da educação tem se avançado muito. E o que a gente tem visto geralmente, professores, familiares extremamente perdidos, né, dentro desse processo de construção da educação. Perdido no processo amplo da coisa, né? O professor quer ser mais acessível, mais inclusivo, mas ele não tem recursos. Aquele aluno, às vezes, tem uma questão da estrutura familiar que não é tão boa, e a estrutura familiar, ela é, sobretudo, importantíssima para esse processo. Então, como então a gente está num beco sem saída, como que a gente constrói uma escola anticapacitista? E eu trago essa resposta. Eu acho que é aos poucos. A escola e as mulheres negras, e eu vou falar agora da população preta, porque é minha realidade, a gente está aprendendo educação antirracista, educação antissexista, educação, né, anti-opressão, anticapitalista. A gente está aprendendo. E vai ser com erros, com acertos. Eu costumo dizer e ouvir de muitas mães, mas meu filho não conseguiu ser escolarizado. O meu filho, ele não conseguiu estar dentro da escola regular. E aí o que eu olho para essas mães e penso, mãe, a gente precisa identificar quais são as barreiras que impediram o seu filho de estar na escola regular. Existem algumas barreiras. Quais são essas barreiras? Às vezes é uma resistência da gestão da escola, às vezes é uma resistência do próprio professor, às vezes o professor quer trabalhar, como professor de apoio daquele aluno, não faz ideia do que é educação especial. Eu caí de gaiato dentro da educação especial. Eu era estagiária de uma criança com síndrome de Down, eu não fazia ideia de como trabalhar. E aí eu descobri, ao longo daquele tempo, depois eu descobri que, na verdade, eu não estava me encantando, eu estava me identificando com aquela história, porque eu era uma pessoa com deficiência. E aí eu descobri, ao longo daquele tempo, com muita conversa com a família, que eu precisava de capacitação, que eu precisava conversar, que eu precisava entender
como que se davam os processos, não de uma criança com síndrome de Down, mas de aprendizagem. Eu era estudante de pedagogia, eu não era professora, então eu não sabia ainda quais eram os processos de aprendizagem de uma criança, como que eu ia identificar as barreiras daquela criança. Eu estava ali, basicamente, me colocaram dentro da sala de aula como cuidadora, e aí depois de muito tempo, eu olhei para aquilo e falei, é claro que eu não consegui, eu não fui uma ótima professora para essa criança, apesar de toda a minha intenção, minha boa intenção. Eu não estava formada, eu não sabia os processos de aprendizagem. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando da criança com deficiência, a gente está falando de todas as pessoas com deficiência, mas sobretudo, mas entretanto, a gente também está falando de outras relações, né? Emily tinha uma dificuldade imensa, imensa com os familiares. A mãe tinha 5 famílias, 5 crianças com deficiência, e a da Emily, entre aspas, era a que menos exigia dessa mãe. Obviamente, o pai não estava presente, e aí essa mãe lutava ao menos para sobreviver. Quando a gente interferiu quanto escola, quanto comunidade, conseguimos um ônibus para que ela fizesse o contraturno do AE, conseguimos uma série de estrutura, Emily cresceu, evoluiu e conseguiu desenvolver todo o seu potencial, que é um potencial extremamente, que assim, depois a gente descobriu o quanto que aquela menina era potente. Mas a gente não se deixou levar pela deficiência, a gente não se deixou levar para essa ideia de que a deficiência é um problema inacessível, inalcançável, ou que a deficiência é um problema, né? A gente entendeu que a Emily tinha síndrome de Down e que isso, dentro do processo de aprendizagem, era mínimo, não fazia sentido. Então, quando a gente fala em educação anticapacitista, sobretudo, a gente precisa começar a entender e a perceber de que tipo de educação a gente está falando. A gente está falando de educação para todos. Quando a gente fala de educação inclusiva, é para todo mundo. A gente está falando de derrubar barreiras, sejam elas quais barreiras forem, né? A gente não está falando só de crianças com deficiência, né? A gente não está falando só de pessoas com deficiência. A gente está falando de uma sociedade com justiça social. E uma sociedade com justiça social é uma sociedade anticapacitista e antirracista, né? Porque a gente tem essa ideia de quantas pessoas pretas não estão inclusas dentro da sala de aula, do quantas pessoas pretas sofrem violências extremamente abusivas. Eu tinha 6 anos quando eu entrei dentro de uma escola numa cidade em que é colônia de italianos, e eu ouvi que eu era negrinha do pastoreiro. Isso não pode fazer bem para uma criança. Eu tinha 6 anos e minha família teve que conversar comigo sobre preconceitos. Minha família teve que conversar comigo sobre racismo. Isso não pode fazer bem para uma criança. E aí hoje, me entendendo quanto uma pessoa autista, eu percebo que o quanto as pessoas com deficiência também sofrem esse tipo de violência. Mas o capacitismo nos faz olhar para essa criança e falar, se ela fosse perfeita, se ela tivesse tudo em ordem, se ela não tivesse deficiência, que é bem entre aspas esses termos que eu estou usando, porque é assim que a sociedade nos olha, com certeza essa criança não teria problema nenhum. E aí a sociedade, dentro daquele modelo estrutural biomédico, quer o tempo todo nos curar, inclusive na educação. Esse aluno não fala, em vez de eu trabalhar comunicação alternativa, eu trabalhar Libras, eu trabalhar outras questões, não, eu vou trabalhar e forçar ele com uma terapia de 40 horas para ele falar. Isso não pode ser saudável. Então, quando a gente fala de uma educação, de uma escola inclusiva, que até agora a gente ouve que não deu certo, a criança que não deu certo, foi a sociedade que não abriu mão de ser capacitista. A gente mudou, nós mudamos. Hoje a nossa experiência é outra. Quanto pessoas com deficiência, nós temos orgulho de quem somos. Assim como a população preta. Hoje nós temos orgulho de... Opa, voltei. Nós temos orgulho de quem nós somos. E a questão é, nós mudamos, né? Só que a sociedade está disposta a ouvir, a entender essa mudança. A sociedade se entende anticapacitista. A sociedade aceita a gente dizer que a deficiência faz parte da diversidade humana.
E aí, quando eu falo em sociedade, eu não falo só na instituição, né, governo, Estado, eu estou falando de dentro de nós, de cada um. Quando você vê uma pessoa que, sei lá, sofreu um acidente e se tornou uma pessoa com deficiência, é uma história de luta, de superação, ou é uma história de tristeza, ou para além disso, né? Porque a gente vê essa história de luta, de superação, de nananã, ou é uma história de felicidade, afinal ela está viva. Deficiência faz parte da diversidade humana. A gente precisa começar a entender o peso dessa frase, sobretudo nós professores, porque dentro da educação está tudo o que se diz acerca da sociedade, do reflexo da sociedade. O capacitismo está puro ali na sala de aula com os meus adolescentes, quando eles chamam o colega de aleijado. O meu capacitismo está puro ali quando um colega, um amigo, um aluno meu, olha para o outro e chama ele de preto. Pedido, isso e aquilo. Tá puro, o racismo está puro ali, a homofobia também. E aí, o que nós, como professores, entendemos? Porque a escola também forma valores. A escola, desculpa, eu sei que eu estou falando né, para graduandos de letras, mas, gente, não tem essa de que a escola não educa, educa. Nós formamos valores. E aqui eu vou dar um exemplo prático. Eu estava trabalhando em estrutura familiar como primeiro ano, e aí eu fiz vários tipos de família, e eu não coloquei que era um relacionamento homoafetivo, eu coloquei duas mulheres cuidando de uma criança, e eu tinha um caso dentro da sala que a mãe fugiu e a criança ficou com a tia e com a avó, e ela chamava eles dois de mãe, elas duas de mãe. Eu ouvi de uma criança exatamente isso. Professora, eu não posso olhar isso porque você está falando de coisas do diabo. Quais valores, quais referências essa criança está tendo? Eu tive que conversar com essa família, conversar com essa mãe, com esse pai, com essa criança e falar, olha os valores que vocês estão impondo nos seus filhos. Quais são os valores? Nossos valores, as questões, são verdadeiramente anticapacitistas? A gente entende a deficiência verdadeiramente como diversidade do ser humano ou a gente está aqui falando em ser anticapacitista só para não chamar um autista, uma pessoa com deficiência intelectual de retardado? Da onde a gente está falando? É muito importante essa postura, não só das pessoas com deficiência, mas das pessoas sem deficiência, sobretudo, e a educação tem um papel fundamental nisso. Bell Hooks fala que a gente educa para transgredir. A gente educa para romper barreiras. E olha que legal, a ONU, na sua convenção, diz que as pessoas com deficiência enfrentam barreiras. Elas não estão se conversando à toa. Então, quando eu vejo a Lu, o Tarso falando sobre uma sociedade anticapacitista, uma escola anticapacitista, aí da posição de professor, porque geralmente quando eu vou falar eu sou a única professora com deficiência, é sobre isso, sabe? Como a gente entra na sala de aula e se declara, eu sou autista, obviamente que a minha deficiência é invisível, eu tenho que avisar o que eu sou, cara, isso é muito legal, isso é muito legal. Eu tô com suspeita de Covid, eu mandei mensagem no grupo dos meus alunos, e aí eles falaram assim, olha, professora, por favor, não vá morrer, porque você é a professora mais legal daquela escola. Então, olha que bacana, eu não tô me exibindo, mas olha, eu vi meus alunos durante um mês, se eu não me engano. Depois foi só o processo de internet, de WhatsApp, enchendo o saco deles, tirando onda deles. Mas olha que construção legal. Isso é sobre isso, educação. É sobre... Assim que eu anunciei, todos eles me chamaram no privado. Você tá bem, professora? Quer que eu vá fazer compra? Quer que eu vá fazer alguma coisa para você? Isso é muito legal. Porque essa é a construção. Essa é a afetividade. A Bell Hooks também fala, eu percebo que eu gosto muito dela, ela fala que o afeto é um processo político, o amor é um processo político. E o amor na sala de aula é um processo político. Quando você trabalha, quando você constrói com afeto mesmo, mas na ação política da coisa, não na ação idealista, sentimentalista, porque aí a gente passa para a frustração. Você revoluciona. A gente precisa da revolução. E ela vem através da educação. É sobre isso, sabe? Eu nem sei, acho que eu já passei um pouquinho do meu tempo, mas eu queria deixar aqui um agradecimento. Estou muito feliz por aqui. E aqui eu espero que termino a minha fala com a de Bell Hooks. Nós estamos educando para transgredir.
A educação, ela veio para transgredir e romper barreiras. Muito obrigada, Lu, pela sua fala. Por favor, galera, comentários, perguntas no chat. Eu nem sei se eu consigo fazer um comentário, porque eu estou muito feliz. eu, eu fico muito feliz em ver um evento que, enfim, eu tenho pensado há muito tempo, que outras pessoas têm pensado, finalmente se materializando e dessa forma tão legal. Porque eu acho que uma das coisas, assim, que eu sempre pensei muito foi como a gente não avançava, né, nos debates, porque os eventos eles nunca tinham a intenção de avançar nos debates, né? Eram sempre aqueles eventos que chamavam umas pessoas com deficiência lá e falavam: "Ah, então, fulano, e as suas dificuldades? Ah, e o outro, e as suas dificuldades? É, o que você acha mais difícil? Quais são os desafios em ser um estudante com deficiência? Quais são as barreiras?" Sempre é essa conversa, e essa conversa não avança em debate nenhum, né? Porque ela não serve para nada, ela serve para, enfim, as pessoas continuarem nessa manutenção de privilégios, né? A gente tem essas dificuldades, poxa vida, o que podemos fazer? Ah, podemos fazer isso. Então tá, próximo, e as suas dificuldades? Então, eu sempre quis que o nosso evento não tivesse esse viés, né? Foi uma das coisas que eu falei até quando eu convidei as pessoas, que eu queria que a gente tivesse uma discussão que fosse realmente além desse tipo de abordagem que não nos serve de nada, né? Que serve mais a pessoa sem deficiência do que a gente, né? Então, eu acho que a gente conseguiu muito isso, eu estou muito feliz, porque eu acho que a gente realmente avançou um pouco, né, nesse debate hoje, falando de anticapitalismo, falando de todos esses atravessamentos, de uma educação que a gente tenta fazer ser anticapacitista, né, falando dessa questão de responsabilização, de culpa, de como sempre tá na gente né, o esforço de, se eu estiver sendo capacitista, você me avisa. Tipo, a pessoa não pode perceber sozinha, a pessoa não pode pesquisar no Google, a pessoa nunca pode nada. Então, e como essa culpa a gente carrega para todos os lugares, né? E como a gente tem que parar de pensar, enfim, que essa culpa é nossa, e ao mesmo tempo de como a Lu trouxe muito essa questão de todos esses atravessamentos que a gente tem na educação e de como a gente está também avançando, né? E como a gente vai fazer uma educação com afeto, uma educação de resistência. Então, eu tentei conectar um pouco todas as falas, né? Que inclusive partiram muito desse resumo inicial que a Luana fez, que foi muito bom, que trouxe esses pontos do modelo social, do capacitismo enquanto estrutura, que é muito importante também. Mas, no fim, o que eu queria dizer é que eu estou muito feliz porque eu sinto que a gente avançou no debate de verdade, que a gente não ficou falando para as paredes, né? Como muitas vezes a gente faz, que a gente realmente falou uns com os outros e que essas nossas falas vão ter e já estão tendo reverberações, né? Em tudo isso. Então, muito obrigada mesmo. Perguntas, por favor, no chat. Se alguém quiser abrir o microfone também pode, mas principalmente se quiser perguntar alguma coisa no chat, se alguém quiser falar alguma coisa também, tá aberto, né? Bom, Ana, enquanto o pessoal se organiza, né, com perguntas, quero aproveitar para agradecer mais uma vez, dizer que eu já estava muito alegre em poder partilhar a mesa com outros dois professores com deficiência e agora, conhecendo vocês dois, que eu não os conhecia, e ouvindo a fala, parece até, né, que a gente se reuniu ontem e combinou como foi conectado. Então, assim, gratidão pela oportunidade e pelo aprendizado que foi muito grande. Eu vou dar um pouquinho do que a Luciana trouxe sobre esse passo que a gente vivenciou no dia 30 de setembro, né, do decreto.
Só dizer para a gente não avançar muito nisso, mas só os pontos que eu acho que vão ao encontro da pegada, da perspectiva que a gente trabalhou aqui hoje. Tá dando uma cortada no teu áudio. Melhorou? Acho que agora vai. Tá. Enquanto movimento de militância, né, a gente assume o discurso assim, é um retrocesso, é um absurdo e não sei o quê. A gente tem que entender, pessoal, que para a agenda posta é um avanço, né? Então, esse é o olhar, é a privatização dos espaços, dos serviços e uma privatização de corpos. Então, quanto mais a gente conseguir, a gente não, né? Quanto mais a agenda estruturada conseguir afastar as pessoas com deficiência, as pessoas negras, as mulheres, as pessoas LGBTQI+, né? Quanto mais conseguir afastar, melhor. Então, a gente precisa ter esse entendimento. É um retrocesso para o nosso discurso, enquanto militante, que olha para isso como algo que vai na contramão. Mas para a agenda posta é um avanço, né? É algo que se objetiva, a privatização dos espaços, dos serviços e até dos corpos. E aí, nesse sentido, eu gosto muito de destacar duas questões. A gente está falando do capacitismo, e o capacitismo ele é uma forma de discriminação pouco trazida nos debates. E a gente tem que assumir isso na intersecção com todas as outras pautas. Né? A gente precisa, quanto mais associar a discussão das pautas, trazer o capacitismo, o racismo, o sexismo, a homofobia. Então, quanto mais a gente articular essas pautas, mais a gente vai se apropriar desses espaços e sustentar esse pertencimento na sociedade, enquanto pessoas cidadãs de direitos, né? E junto com isso, né, em vez de falar só de escola inclusiva, entender que escola inclusiva não é escola para pessoa, estudante, criança com deficiência, como o Luciana colocou também. Escola inclusiva é escola para todos, educação de qualidade para todos. E por isso, a gente não pode falar de escola inclusiva desassociado da discussão sobre educação. A gente tem que falar de educação, a gente tem que falar de educação pública, educação de qualidade, educação gratuita, educação que é socialmente referenciada. Né? Então, a nossa pauta, enquanto nós aqui, professores, por exemplo, que de certa forma nos aproximamos, né, dessa perspectiva da inclusão de estudantes com deficiência, a gente sempre tem que trazer o processo de inclusão de todos os estudantes, né? O entendimento de que a gente vai ter o estudante com deficiência, mas a gente vai ter o estudante que está com fome, o estudante que mora numa casa com um cômodo e 10 pessoas, né? Todos esses atravessamentos e no próprio estudante com deficiência especialmente, né? Então, esse estudante que tem a deficiência, mas não é isso que o categoriza, né? Ele tem contexto sociocultural, ele tem a determinada rede de apoio, que a Luciana destacou, que é muito importante. Então, seria isso. Muito obrigada, Luana, por mais essa contribuição, né, desse debate que tem mobilizado, né, tanto a gente, a nossa energia nos últimos tempos. Eu queria poder também falar um pouquinho, porque a gente está hoje no dia 3, né? 3 de dezembro, hoje é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E a nossa luta é grande, né? Então, o convite que eu faço a todas as pessoas, todas e todes, é somar nessa luta, né? Mesmo que virtualmente. Então, procurar nas redes lá a hashtag Revoga Já, né? O decreto. A gente precisa que esse decreto seja revogado, porque ele foi suspenso, a gente conseguiu tempo, nesse momento é extremamente importante esse tempo que a gente conseguiu, porque, por exemplo, o governo do estado de São Paulo já estava cancelando o contrato, não deu continuidade aos contratos das intérpretes de Libras, e aí ter esse tempo agora, nesse momento desse decreto, é importante para isso, né? A gente meio que chutou a bola para fora do
da frente do gol e conseguimos mais 5 minutos aí de prorrogação. Porque aí agora, pelo menos, esse decreto ele vai gerar desemprego em massa, ele vai gerar a exclusão mesmo e a falta de perspectiva, né, das pessoas com deficiência não vão conseguir, porque a escola especializada, ela pode ser bonita, ela pode ter piscina, ela pode ter uma sala sensorial muito bonita, mas ela não faz papel de escola, ela faz papel de clínica. Então, quando a escola não entende que é escola, aí a gente tem um problema. Então, o convite que eu faço, pegando aí o gancho da Luana, é que vocês sigam, né, as organizações que estão a favor, contra esse decreto e a favor da revogação. E, por favor, engajem também, vamos nas redes de vocês, ajudem a gente a fazer pressão, porque a gente sabe que esse governo só funciona com pressão popular, né? Quando tem pressão, eles resolvem rever as posturas que eles costumam dizer rapidinho. Então, a gente já tem um histórico de uma luta muito visibilizada, apagada, mas eu queria muito poder contar com todo mundo que está aqui e, assim, passa a palavra para frente, né? Chama um colega, posta no status, sempre compartilhando as informações, porque são importantes, sobretudo no dia de hoje. Sim, exatamente. Muito obrigada. A gente tem que lutar, né, contra isso que no fim, né, é uma institucionalização, né, novamente, que a gente já passou por esse período muito forte, né, da nossa história das pessoas com deficiência, e agora ele está voltando com tudo, essa onda da institucionalização, né, que afasta as pessoas com deficiência da sociedade para espaços restritos, tipo, aqui vocês podem ficar nessas escolas, vocês podem ficar nessas aqui, não. Então, isso é muito importante, que todo mundo contribua como puder. Às vezes a gente acha que, eu postei no story alguma coisa e não fez nenhuma diferença, mas sempre faz alguma diferença. E um pouco que a gente faz já vai estar colaborando bastante, né? Ana, Inclusive, pode falar, não? Só para complementar um pouco que a Luana e a Luciana falaram, tem muitas instituições, grandes instituições do Brasil, que são instituições para pessoas com deficiência e não instituições de pessoas com deficiência, que são a favor desse decreto por vários motivos. Mas um importante motivo, assim, para quem não está muito informado, esse decreto ele redistribui dinheiro para quem para os municípios e para os estados que começarem a fazer a segregação novamente em escolas especiais, né? E então tem muita gente de olho nesse dinheiro também, né? Porque, claro, que junto com essa questão de não ouvirem as pessoas com deficiência, que são quem deveriam opinar sobre isso, tem a questão financeira que envolve um monte de verba, um monte de lugar, um monte de gente que está querendo, tá de olho, né, nessa grana, literalmente, e que a gente tem que estar atento porque são raposas velhas, né, que mostram uma cara bonitinha pra gente, mas há muito tempo estão aí oprimindo e institucionalizando a pessoa com deficiência, né? Botando ela dentro de uma instituição onde a vida dela é dentro daquilo ali. Ela não consegue ver perspectiva fora daquelas instituições. Então, vamos, como a Luciana falou, vamos procurar instituições que são contra, vamos retweetar, vamos compartilhar, vamos divulgar, porque a gente precisa... Não sei, tem algumas dessas raposas velhas que fazem um trabalho interessante, mas a gente tem que afastar elas desse poder político que elas têm, né? Porque esse poder político que elas têm é muito perigoso para nós, e elas brigam por esse espaço há muito tempo, e o tempo todo elas estão cutucando ali, tentando avançar, né, sobre os nossos direitos e dar uma diminuída em troca de uma crença de que eles são as pessoas que sabem o que é melhor para nós, né, sem nos perguntarem, assim. Então, vamos estar bem atentos, assim, essas instituições
e essas pessoas que estão próximas dessas instituições. Sim, muito importante, né, esse aspecto, porque se a gente vai ver, né, a lista de quais são as instituições contra e a favor, algumas coisas ficam muito bem explicadas, né, digamos assim, para não falar mais que isso. Então, acho que é um âmbito do debate muito importante a se pensar. Pode falar. Eu vou puxar minha sardinha aqui. A organização que eu faço parte, a Abraça, é totalmente contra esse decreto. Então, já estou dando um caminho aqui para vocês. Né, abraça a única opção possível. A Abraça me enche de orgulho. A gente tem uma mobilização muito forte e muito. Tem de vista que é muito radical. Mas é aquilo, né? Radical é pela raiz. E acho que é radical também é tudo isso que a gente está falando aqui, né? Pensar numa escola, uma educação inclusiva, possível, uma escola que rompe barreiras, é utopia na realidade que a gente vive hoje, sobretudo dentro das escolas públicas. Mas, como eu sempre referencio, o Silvio Almeida fala que não é porque o negócio é utopia que a gente não pode lutar para ter, né? De algum lugar precisa partir isso, e que parte de nós, de todos nós. Sim, exatamente. Não é porque a luta é longa e difícil que a gente não vai continuar nela, né? Até porque ela é urgente demais, né, pra gente, para as nossas vidas, para as vidas de muitos outros que nesse momento não estão podendo lutar também. Então, é isso aí, muito importante. E é muito legal a gente estar fazendo esse evento logo no dia 3, que foi uma coisa, na verdade, meio coincidência, assim, só depois que eu me dei conta. Então, acho que veio em ótima hora esses debates. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu vi vários comentários no chat, elogios, concordâncias, ódio ao sistema, mas nenhuma pergunta até agora, então. Ah, agora eu vi uma pergunta, só porque eu falei que não tinha nenhuma, tá? Então, o João, eu posso ler? Pode, Ananda falando. claro. O João Obrigada. Pedro Castro perguntou: nesse desgoverno atual, se não fosse o posicionamento firme da galera que não baixa a cabeça pelos absurdos propostos quase toda semana, imagino quantas de coisas absurdas a mais estariam circulando por aí. É uma pergunta, reflexão, né? Não sei se alguém quer comentar. Uma pergunta retórica para a gente falar do desgoverno. Se ninguém tiver mais comentários barra perguntas, enfim, últimas chances de perguntar alguma coisa, não percam essa chance. E se vocês também tiverem considerações finais, daqui a pouco a gente já vai encerrar, se não tiver nenhuma outra pergunta ou comentário. Pode falar. O Akaua perguntou, falando em LBI, o que vocês acham dos efeitos dela para a educação? Ele falou, responde quem quiser. Galera fugindo de falar da LBI. Então, como ele falou,
para falar quem queria, né? Mas eu não tenho muita profundidade na LBI para dizer assim o impacto direto dela, né? Uma coisa assim que um reflexo, né, importante da LBI que eu consigo pensar de imediato foi a questão das cotas, né, no ensino superior, nas pós-graduações, né, que inicialmente não tinha sido aprovada e depois foi, que é uma coisa da LBI que eu acho que é bem importante a gente ter. Desculpa, o celular está falando mais que eu. Que é bem importante a gente ter, né, cotas nas pós-graduações para a gente ter espaço para as pessoas com deficiência entrarem lá e pesquisarem, estudarem e terem direito de serem cientistas, né? Eu vi que a Sabrina perguntou sobre as divisões no movimento das pessoas com deficiência, né? E eu vi mais em cima que antes o Acauã tinha dito que a gente tem que se unir, né? Eu sempre fico pensando muito sobre isso, porque eu sempre tive a impressão, mesmo quando eu era mais distante do movimento das pessoas com deficiência, agora que eu estou um pouco mais próximo, de que a gente é desunido pelo motivo de que não tem como unir, sabe? Eu acho que são pensamentos, são linhas de pensamento muito distantes, sabe? Até se a gente pensar, né, que existem instituições de pessoas com deficiência que defendem a escola especial. Existem de pessoas com deficiência, junto com as PARA, né? E existem instituições que são completamente contra. Não tem como ser unido, sabe? Eu acho que a gente às vezes quer unir uma coisa que a gente não existe essa possibilidade, porque nós, como a Luana falou desde o início, a Luciana reforçou, nós, pessoas com deficiência, somos atravessados por diversas situações na nossa vida, né? E diversas mesmo, e cada uma tem uma experiência diferente, e às vezes a gente não tem que brigar para unir, né? Eu acho que a gente tem que brigar ou pensar uma maneira da gente que concorda se reforçar para conseguir debater com as pessoas que discordam da gente, né? Porque é difícil, né? Que a gente querer que todo mundo pense como a gente, que todo mundo esteja do mesmo lado da gente. É uma disputa constante, é disputa de discurso. E nós, pessoas com deficiência, não é por sermos pessoas com deficiência, que a gente necessariamente vai ser anticapacitista, que a gente necessariamente vai ser de esquerda, que a gente necessariamente vai querer estar sempre o tempo todo lutando. E isso é uma construção, né? Uma construção social, um atravessamento social que vem da gente. Então, eu acho que mais do que pensar em se unir em torno de uma única causa, a gente tem que pensar em quem pensa parecido com a gente e de que forma a gente pode se organizar para estarmos juntos para defendermos os nossos direitos. Porque eu realmente não acredito que seja nem possível, sabe, uma união do movimento das pessoas com deficiência. Porque são muitas ideias diferentes, eu acho que eu acho que a gente tem que estar junto com os nossos. E claro, né, trabalho de base é sempre importante. A gente tem que estar sempre tentando apresentar nossas ideias para outras pessoas que talvez acreditem nas mesmas ideias que a gente. Mas eu acho que a gente tem que começar a organizar nós, fechar em nós e organizar nós, porque a gente sabe, né, que tem um monte de pessoa com deficiência que ganha dinheiro vendendo o discurso do capacitismo, né? Vendendo a superação. As pessoas se sustentam vendendo o discurso que a gente tem repulsa, que a gente acha errado e que a gente nunca quer ouvir. Seja o discurso do coitadinho ou seja o discurso da superação, né? Então, acho que realmente, assim, de verdade, eu não me preocupo em unir. Eu me preocupo sempre em fortalecer espaços como esse, né? Que tem a Sabrina, o Acauã, a Luciana, a Luana, a Ana,
outras pessoas com deficiência que estão aqui me ouvindo e que já estão próximas a mim. Não sei se consegui fazer entender, me empolguei. Acho que sim, acho que é isso. No fim, a gente tem que se fortalecer, né? E acho que construir esses espaços, como eu disse, que não. Que realmente avancem nos debates, em que a gente fale para pessoas sem deficiência, mas que a gente fale para a gente também, né? A gente não fique o tempo todo usando a nossa energia para ensinar pessoas sem deficiência, mas que a gente construa coisas para a gente mesmo também, né? Se alguém tiver mais comentários ou considerações finais, porque a gente já vai encerrar, se não tiver mais perguntas. Inclusive, fico muito feliz, né, que a gente tenha feito esse evento totalmente com pessoas com deficiência visual, perdão, a louca dos cegos, né? Totalmente com pessoas com deficiência, diversas deficiências, e que a gente pôde, né, ocupar esse espaço, tá aqui, compartilhar isso, que a gente sabe que às vezes é difícil ocupar alguns espaços e que a gente precisa dessa força. A gente não precisa só falar para quem não tem deficiência, mas a gente precisa falar para a gente também. Então, fico muito feliz da gente ter feito esse evento inteiramente com pessoas com deficiência e estar encerrando ele hoje, no dia 3, né? Acho que a gente pode ir encerrando, se não tiver mais perguntas, comentários, considerações. Queria já aproveitar esse momento final para agradecer muito vocês. Acho que foi muito importante o que a gente construiu aqui hoje, o que a gente compartilhou aqui hoje. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade, pela fala, pela escuta e pela presença de todos, todas. E fico muito feliz, espero que a gente se encontre, né, aí na luta, com certeza, mas em outras ocasiões também. Eu vou aproveitar para agradecer. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Foi um momento de aprendizado muito grande. Eu acho que essa parte final foi um momento de... até perdi a palavra, assim, mas de esperança no sentido de esperançar, né? Da gente perceber que a gente consegue articular, como a Ana também colocou, como a gente consegue ir avançando no debate, né? Sair, como eu sempre comento, né, com os estudantes, sair desse nível do respeito às diferenças, mas a gente tem que ir para o próximo passo, sempre numa lógica dialética e problematizar por que existem as diferenças, né? Ao que se serve tudo isso. Então, muito obrigada mais uma vez, gratidão e sigamos juntos. Pessoal, eu vim aqui apenas para agradecer todos vocês que participaram. Quero agradecer muito a Ana pelo envolvimento, pela proposição dessa discussão, pela organização. Então, a Ana foi idealizadora desse momento tão importante. Quero agradecer também todos que participaram, que estiveram nas mesas da tarde, agora da noite. Também a Adriana, que falou ontem para a gente na conferência de abertura. Quero agradecer toda a equipe do PET, né, em especial aqueles que estiveram aqui bem envolvidos, a Ana Gabriela e a Stephanie, que fizeram a interpretação em Libras. No período da tarde também contamos com a interpretação do Arley, também somos gratos a ele. O Arley é doutorando da PEGET na UFES, que tem sempre apoiado o PET. Agradeço também a Mayumi, a Sara e a Ananda, que ficaram acompanhando o chat aí. E agradeço também a Luciana, o Felipe e a Camila, que buscaram aí estar sempre colocando no bate-papo a descrição aí do ambiente, da plataforma e também dos slides. Então, nós acho que atingimos o fim aqui da nossa jornada, com muito sucesso, né, Ana? E muito felizes assim com as discussões que foram feitas, com todas as questões que vocês trouxeram, e esperamos agora que isso se frutifique cada vez mais.
Tá bom? Luciana, Luana e Tarso, foi um prazer conhecê-los e um prazer muito grande ouvi-los. Tá bom? Acho que agora a gente pode já encerrar e muito, assim, eu estou muito satisfeito com tudo isso e outras jornadas virão, não é mesmo, Ana? Sim, com certeza. Também agradeço a todo mundo que se envolveu nessa com a gente e que a gente possa continuar sempre firme nessa luta e nessas discussões no âmbito mais acadêmico, não acadêmico. É isso aí. Isso aí, pessoal, muito obrigado. A gente encerra aqui, então, a nossa jornada e com um gostinho de quero mais e dizendo até a próxima. E a luta continua. Abraço para todo mundo. Até mais.